Olá, igreja. Meu nome é Vitória Diniz e eu tô aqui no IBC Compartilha para reviver um momento com vocês que foi muito especial na minha vida, no começo da minha caminhada cristã, que foi uma plenária do EPL de 2011, na qual o Nelson Massambani ministrou sobre discipulado, meios e formatos. E eu lembro que aquilo foi muito importante, muito importante no meu começo de caminhada, né? Abriu meus olhos para tantas coisas e Jesus falou tremendamente comigo. E eu lembro que foi muito impactante eu escutar o testemunho do Nelson, né? Como é que ele tinha conhecido a Cristo, como era a vida dele antes de conhecer a Cristo. E ele contou que sempre que entrava alguém na casa de recuperação para ministrar e fazer o apelo depois, ele sempre levantava a mão: eu aceito a Cristo, eu aceito a Cristo. E um dia uma pessoa não fez o apelo, né? E depois de um tempo ele fala que reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador verdadeiramente. E ele disse que aquela noite ele não conseguiu dormir porque ele queria pedir perdão para as pessoas que um dia ele tinha magoado, queria pedir perdão pelos pecados dele. E a partir dali começou uma transformação, né? E durante a plenária ele fez uma dinâmica que foi de reconhecer pessoas que foram importantes na sua vida. Então as pessoas ficaram em duplas. Elas lembravam nomes de pessoas que foram influentes, que foram intencionais, viver discipulado, e depois orar por essas pessoas como forma de agradecer. E aquilo deu um estalo muito grande na minha cabeça de, poxa, eu preciso viver com pessoas, eu preciso vivenciar aquilo que Deus nos manda, né? Vivenciar a vida na vida, ferro lapidando ferro. E eu lembro que ele falou, o discipulado não é só aqui dentro, gente. O discipulado é na casa de vocês, em qualquer outro canto que vocês possam fazer, é até mesmo jogando bola, como eu faço todo domingo com os meninos. Ele lembra que ele falou isso. E foi muito impactante porque eu pude perceber o prazer de dividir a vida com pessoas preciosas, dividir a vida com pessoas que querem caminhar junto, pessoas que podem lhe ouvir, pessoas que podem lhe exortar. E como é bonito tudo isso, como é bonito esse processo. E ele fala, Jesus, ele nos manda viver uns com os outros. E ele nos mostra isso ao longo da Bíblia, ao longo da história. Então eu queria muito viver esse momento com vocês de novo. E eu espero que seja tão abençoador quanto foi para mim naquele tempo e ainda é. Muitas palavras e muitas frases que o Nelson falou ainda ecoam na minha mente, no meu coração até hoje. E bora lá assistir. Recomeçando, bom dia companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Eu me chamo Nelson. Eu sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando com a depressão, lutando com a pornografia, lutando com a vontade de pegar o que não é meu, lutando com a procrastinação, com a ira, lutando com a dependência química das drogas. Estou limpo das drogas há 15 dias, 7 meses e 22 anos. Alguns se assustaram, né? O cara endoidou, velho. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje. Eu não preciso delas, né? Estou limpo dessas loucuras todas, graças a um pai que é muito amoroso, um irmão mais velho. Rapaz, meu advogado, nunca perdeu nenhuma causa. E ele não se cansa de me amar, de trabalhar em meu favor. E da pessoa do Espírito Santo, que tem me conduzido em graça e vitória, me encorajando a viver na dependência dele um dia de cada vez. Deus tem me presenteado com uma família muito linda. Com absoluta certeza, o Senhor tem graça comigo. Cadê a tropa? Opa! Galera de John People aí, sabe onde é que é esse lugar, né? É o ponto mais perto da África. Ali é a minha sogra, a Oma Gudrun. Nós adotamos ela há 5 anos e meio, mais ou menos. Eu acho que foi ela que me adotou, entendeu? Em todo caso. Ali o Israel Felipe, a Rosvita, minha esposa, companheira de todas as horas. E a nega mais linda do Brasil. Alguém duvida aí? Valeu, obrigado pessoal. A Rebeca Caroline,
Foi numa viagem que nós fizemos, visitando todas as capitais do Nordeste, e tivemos o privilégio de estar com um grupo de irmãos lá em João Pessoa, e a família veio toda de Rastafari nessa. Deus tem me dado de presente um lugar maravilhoso para servir na Igreja Batista Central, em alguns dos ministérios. Um deles é o Celebrando Restauração, já há mais de 8 anos. Eu vou falar do CR mais no final. Mas o fato é que a IBC nos adotou há 10 anos e meio atrás. Tem sido realmente um privilégio, um presente de Deus servir na IBC. Desde a nossa chegada, no dia 7 de fevereiro de 2001, para servirmos em tempo integral aqui, Rosvita, eu, os filhos, temos sido cuidados e temos feito muitos amigos, muitos irmãos. No início, nos envolvemos com a Geração Radical, ministério que lida com adolescentes e familiares de adolescentes. Fomos líderes de grupos de casais, participamos de muitos momentos e eventos marcantes na vida dessa igreja. Eu jamais vou me esquecer da madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro de 2003. Naquele 4 de outubro eu faria 41 anos de idade. E depois de 1 mês e meio tentando fazer a tenda subir, naquela madrugada de vigília de oração de sexta para sábado, a tenda subiu e ficou no lugar. E no dia seguinte, nós éramos como cabritos pulando debaixo daquela tenda num grande mutirão e louvando a Deus. Foi meu presente de aniversário. Me aceitarem nesta comunidade do jeito que eu sou, eu quero dizer para vocês que eu estou meio travestido hoje, porque eu não estou de bermuda e nem de chinela havaiana. De brinco, de rabinho, de bandana, contando histórias e abrindo o coração. Alguns dizem que eu deveria ser cardiologista. Foi sempre um alento para quem foi discriminado muitas vezes pelo jeito despojado e irreverente de ser. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é muito bom. Deus é bom demais. Da minha própria caminhada como discípulo e também discipulador, eu vou dar uma pincelada rapidez na história da igreja em relação à questão do discipulado. E à luz daquilo que a palavra de Deus tem me ensinado, quero compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre essa área do discipulado. Meios, formatos e ainda a força do aprendizado não institucional. Eu fiquei brincando com a galera ali do lado, que eu acho que eu sou da escola peripatética, como diria o Armando, né? Ensinando enquanto vou caminhando. Sigam-me, vamos ver o que é que dá. Vamos visitar? Vamos estar comigo? Minha porta está aberta, minha casa está aberta. Deus tem me ensinado a ser assim. Quero orar ainda com vocês agora. Vamos orar? Senhor, brigadão, Pai, por esse tempo tão precioso, gostoso mesmo, que o Senhor já tem nos dado. Na minha vida são 10 anos de EPL, Pai. Cada ano é gente nova, renovação, ensinando e aprendendo do Senhor, repartindo daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor é e tem sido nas nossas vidas. Minha oração agora de manhã é que você, Espírito Santo, pessoa, e só você tem esse poder, possa sondar cada coração, cada mente nesse lugar e repartir aquilo que já foi dito, visto, cantado, proclamado, ensinado nesse lugar. Tantas vidas, tantos corações, vivências diferentes, ambientes diferentes, igrejas diferentes, contextos, experiências com o Senhor de maneira tão sem igual, tão única.
Ó Espírito Santo de Deus, faz isso para a tua honra e para a tua glória. Para que o nome do Pai, o nome do Filho, o teu próprio nome sejam exaltados e glorificados no nosso meio. Essa, Deus, é a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Bem, Jesus me converteu numa comunidade terapêutica, numa casa de recuperação de alcoólatras e dependentes químicos, em Curitiba, uma comunidade evangélica chamada Casa de Recuperação Nova Vida. Eu cheguei nessa casa desenganado pelos médicos, em função de uso e abuso de drogas, surtos psicóticos que havia tido, 2 vezes preso em função do uso e abuso, internado no hospital psiquiátrico com a descrição de esquizofrenia por psiquiatras, tomando muitos remédios de controle. E Deus, de uma maneira muito linda, foi me convertendo. Os primeiros dias na casa de recuperação, eu não me lembro de muita coisa. Eu surtei, literalmente. E existem relatos na casa, porque o pessoal descrevia o dia a dia da casa, quem eram os rapazes que lá estavam e tal, de muita loucura que eu vivi e fiz na casa de recuperação. O pessoal diz que eu sou careca de tanto que eu comi cabelo na casa de recuperação. Mas era verdade. Eles então rasparam minha cabeça. Vivia comendo grama, conversando com sapo, conversando com aranha, quebrando os espelhos da casa de recuperação. Muita loucura. Muitos momentos preciosos. E naquela comunidade terapêutica, com toda a conotação que tinha evangélica, de leitura da palavra, de momentos preciosos de oração, muitas coisas ficavam marcadas. E uma das coisas que mais chamava a minha atenção era o fato de que, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, vinham pessoas dar seus testemunhos, falar do que Deus havia feito nas suas vidas, e ao final daqueles momentos, desafiavam a quem estava se recuperando para entregarem suas vidas a Jesus, receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero dizer para você que eu devo ter entregue minha vida para Jesus umas 30 vezes ou mais. Toda vez que alguém vinha e fazia apelo, eu ia para frente. E na minha cabeça eu pensava assim, vai que a de ontem não valeu. Então, vou cravar hoje, não quero nem saber. E eu me recordo que no dia 4 de abril de 1984, não teve apelo. Era uma quarta-feira, um culto público, a casa de recuperação era numa cidade satélite de Curitiba, e esgoto a céu aberto, um lugar pobre, favela, barra pesada pra caramba. E naquele culto público, o pastor não fez apelo. Mas lá pelas tantas ele me chamou e disse, Nelson, vem cá, você tem uma palavra de testemunho. Eu disse, e eu? O que é esse negócio? Não, me conta aí, o que é que está acontecendo com você, o que houve hoje e tal. E eu tinha recém sabido da morte do meu vovô. E naquela manhã, lendo a Bíblia, o texto que me chamou a atenção é, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E eu disse, pastor, eu não vou para minha casa não. Eu quero lembrar desse meu avô, daquele jeito gostoso que ele sempre foi comigo. Ele foi a última pessoa a me ver antes de eu vir para a casa de recuperação. Então, eu quero ficar aqui. E naquela noite, lá no último banco, eu não lembro muito do que cantaram, não lembro muito do que pregaram, mas eu me lembro que naquele dia, eu tinha absoluta certeza de que Jesus era meu Senhor e meu Salvador. Ai, que sede da palavra, que vontade de confessar todos os meus pecados. Eu me lembro que eu fiquei madrugadas e madrugadas, e o pessoal dizia, Nelson, você não vai dormir? Eu falei, não, cara, eu tenho que pedir perdão para minha tia, para minha avó, para meu tio, para meu primo. Eu roubei fulano de tal, eu não sei o que, eu escrevia cartas pedindo perdão dos meus pecados, me sentindo pior dos pecadores, como diria Paulo, né? E desejoso de conhecer e de saber mais da palavra de Deus.
Ler e estudar a Bíblia era o nosso carro-chefe na comunidade terapêutica. E os momentos de discipulado se davam nas rodas de partilha. Quantas vezes? Eu acho que vem de lá esse esquema de abre aí o teu coração, né? Diz aí como é que você está, como é que está a tua vida, o que você está passando. Sala de aula, nós tínhamos estudos bíblicos. Eu ainda tenho o caderno da Casa de Recuperação com todos os estudos bíblicos, os primeiros versículos que eu comecei a decorar. E individualmente, os 3 diretores da Casa de Recuperação resolveram apostar na minha vida. O Luri, o Serjão e o Fernando. E eles se encontravam comigo semanalmente, batiam papo, oravam, contavam sobre suas próprias lutas, liam a palavra, tremendo. Nos 4 anos de seminário, eu fui mentoreado por um grupo pequeno de pastores, líderes, seminaristas, que se revezavam na função de líderes. Nessa época também fui acompanhado e discipulado por um amado pastor, que já se foi, pastor Thomas, da Comunidade da Graça. Um presente que Deus deu na minha vida. 2 anos caminhando com aquele homem de Deus. Desde 1985, Rosvita e eu estivemos envolvidos com a Mocidade para Cristo do Brasil, com a MPC. E em agosto de 87, passei de voluntário a missionário em tempo integral. Fui discipulado pelo meu cunhado, pelo Celso, que é pastor luterano. Fiz parte de grupos de discipulado e discipulei alguns líderes que se tornaram obreiros e missionários, alguns pastores. Com alguns tenho contato até hoje. Eu tenho um grande amigo que é pastor e missionário no Peru, foi meu discípulo amado, Isaías Mateus Yude. Em 88, no dia 6 de fevereiro, Rosvita e eu nos casamos. Em 89, nos mudamos para BH. E surge então uma nova fase nessa questão da caminhada, do crescimento, do discipulado. Participei de encontros semanais com outros pastores e líderes, tenho grandes amigos ali. E com certeza nos discipulávamos mutuamente, orando, lendo a palavra e abrindo o coração, partilhando lutas e sonhos. Também ali tive o privilégio de discipular e acompanhar vários homens que se tornaram meus amigos, meus irmãos. Se achegaram a mim de várias maneiras. Deus nos levou para Dallas, 1 ano no Cristo para as Nações. E lá também tínhamos um sistema muito interessante de cuidar e de sermos cuidados. Uma rede de discípulos. Fazíamos então parte, éramos liderados por um dos deões, e tínhamos um grupo de casais de vários países. Foi uma experiência muito, muito rica. De 2001 para cá, na IBC, o aprendizado, o discipulado tem sido vivenciado com muita certeza nos grupos pequenos, nas reuniões que outrora se chamava staff, né? Hoje é reunião de diaconia, nos corredores, nos rachas, todo domingo, 6 horas da manhã. Se você for ficar aqui, não for embora, você está convidado para ir para o racha domingo, falou? Vai ter discipulado lá, vai ter aprendizado, pode ter certeza. É muito bom. Fui aprendiz, fui líder, e de uma maneira muito linda, os grupos pequenos foram se multiplicando. E hoje, Rosvita e eu temos servido como supervisores na rede de casais. Na geração radical, os cafés da manhã e os almoços da Rosvita atraíam muitos líderes saindo da adolescência e muitos jovens. Quantos professores em encontros de escola bíblica dominical. E muitos deles se tornaram líderes e discípulos de Jesus. Muitos já serviram na IBC e outros ainda servem. Eu te contei esse resumão da minha vida caminhando no aprendizado para fazer uma dinâmica bem rápida com você agora. 2 a 2, só não fica 2 a 2 se não tiver jeito, se der um último número ímpar aí, no máximo 3, você vai, nesse momento agora, conversar com a pessoa que está do teu lado, e vai relembrar para ela, primeiro um fala para o outro, depois o outro fala para o um, tá certo? Tranquilo, né? Quem foi que caminhou contigo? Quem foi que falou de Jesus? Quem foi que discipulou você? Quem foi que nos primeiros
passos da tua caminhada cristã, não desistiu de você, esteve lá, cuidando, orando, abençoando, falando de Jesus. Já, pode começar. Quem foi que investiu na tua vida, que discipulou você? Não é para contar a história da tua vida não, certo? É só para relembrar quem foi, etc e tal. Se um já falou para o outro, agora é hora do outro falar para um. Você que está aí no telão, da mesma maneira. Se vocês já terminaram, orem por essa pessoa agora. Se ela ainda está viva, né, meu compadre? Porque pode ser que já tenha morrido, né? Não vai orar pelo defunto aí, tá certo? Se ela está viva ainda, ore por ela, abençoando a vida dela. Deus, o Senhor usou fulano na minha vida. Então, é o momento agora de interceder por essa pessoa, por essas pessoas. Aleluias. Ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pais na fé. De geração em geração, o Senhor tem trazido a sua palavra até nós. Bem, a pergunta agora é: e você? Quem você tem influenciado? Quem você tem feito discípulo? Quem você tem instruído? Quem você tem ensinado? Com quem você tem caminhado? Desde um momento de decisão, quando ele te procura e diz: eu estou precisando de ajuda. E de repente nessa ajuda, Jesus acaba se encontrando com essa pessoa e ela decide caminhar com Jesus. E você? Quem tem sido teu discípulo, tua discípula? Discipulado envolve toda a vida e toda a história. A nossa santificação não depende de mudar nosso trabalho, mas de fazer em nome de Deus o que normalmente fazemos para nós mesmos. Com Jesus, eu aprendo a viver a minha vida, minha verdadeira vida. É aprender com Jesus a fazer o meu trabalho, como Jesus o faria. Um pouco da história. Jesus e os discípulos. Jesus deixava muito claro, os primeiros discípulos morreram alegremente pela visão clara acerca do reino de Deus. As implicações desse reino. Jesus dizia: segue-me, e eles seguiam. De repente vem a cristianização. Com a expansão do cristianismo e a secularização crescente da igreja, a consciência da graça preciosa se perdeu gradualmente. O mundo se tornou cristianizado a partir de Constantino. E aí vem uma fase, a fase do monasticismo. Surgiu dentro da igreja católica um movimento de resistência. Na periferia da igreja havia uma viva consciência da preciosidade da graça e de que esta encerra o discipulado. Surgiu o movimento do monasticismo, um protesto vivo contra a secularização do cristianismo, contra o barateamento da graça. Mas a igreja relativizou este movimento, e a vida monástica, em vez de chamar a todos, transformou-se numa realização de caráter individual. Realização essa que não pode ser exigida da massa, do povão, do povo cristão. A limitação fatal do mandamento de Jesus a um grupo limitado de indivíduos de qualidades excepcionais levou à distinção entre a realização máxima e mínima na esfera da obediência cristã. O monasticismo distanciou-se essencialmente do cristianismo por se deixar transformar ele próprio na realização excepcional, voluntária de uns poucos, reivindicando assim mérito pessoal para si. Deus levanta a reforma. Na reforma, Deus, por meio de Lutero, avivou o conceito da graça. Lutero era monge. Ele abandonou tudo para seguir a Cristo em obediência perfeita. Mas ele fracassou em relação a Deus. Deus mostrou para ele que o discipulado de Jesus não era a realização meritória de alguns, mas um mandamento para
todos os cristãos. A obra do discipulado no monasticismo se tornou uma realização meritória dos santos. A fuga do mundo revelou-se como a mais refinada forma de amor ao mundo. Autonegação se tornou em autoafirmação espiritual. No fracasso de uma vida piedosa, Lutero foi alcançado pela graça. Ele percebeu que nossos esforços nada podem mesmo na vida mais piedosa. Agora segue o mestre, não por mérito próprio, mas baseado na graça de Deus. Lutero teve que abandonar o convento e regressar ao mundo, não porque este era bom e santo, mas porque também o convento nada mais era do que o mundo. O caminho de Lutero de volta para o mundo levou o discipulado para ser vivido no mundo. Aquilo que em circunstâncias especiais e com as facilidades da vida monástica era praticado como realização especial, passava agora a ser algo necessário, ordenado a cada cristão no mundo. A obediência perfeita aos mandamentos de Cristo deveria acontecer na vida profissional de todos os dias. Assim se aprofundou o conflito entre a vida do cristão e a vida do mundo. Foi a justificação do pecador e não do pecado que levou Lutero a sair do convento. Infelizmente, isto foi distorcido, e a justificação do pecador no mundo transformou-se em justificação do pecado e do mundo. Graça sem discipulado. A igreja se torna cliente. A graça passou a ser premissa e não resultado. Posso pecar apostando na graça, e aí vivo minha vida no mundo, e em alguns momentos entro no âmbito da igreja para assegurar o perdão pelos meus pecados. Somente quem se encontra no discipulado de Jesus, renunciando a tudo que possui, pode dizer que é justificado tão somente pela graça. O próprio chamado ao discipulado já é graça. Engana-se quem se julga dispensado do discipulado. A compreensão errada da graça é cruel. Ela fecha o caminho para Cristo. Como viver hoje uma vida cristã? O discipulado de Jesus nada mais é senão a vida baseada na graça. E graça nada mais é senão o discipulado. Dietrich Bonhoeffer aborda esta questão falando da graça barata e da graça preciosa. Ele diz: graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. É a pregação sem arrependimento, é a ceia sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, a graça sem Jesus. Graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo o que tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. A graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que seu Filho fosse preço demasiadamente caro para pagar pela nossa vida. A graça preciosa é a encarnação de Deus. A graça custou a vida do Filho de Deus. Por isso, não pode ser barata. Um conceito muito interessante de Jesus, que mudou a visão inclusive da época, é de que o rabinato escolhia os mais fortes, os mais sábios, para serem seus discípulos. E Jesus resolve apostar nos fracassados. Portanto, eu quero que você saiba hoje de manhã, discipulado é para os doentes, é para os fracassados. Quem Jesus escolheu para serem seus discípulos? Somente quem reconhece que é fraco, se dispõe a aprender com alguém, pois sabe que não tem tudo em cima. O exemplo do jovem rico, das bem-aventuranças, das parábolas do reino, festa, convide os aleijados, vende tudo para ganhar a pérola maior. Os doentes, Jesus chama.
Quem entra no discipulado entra alegre, pois reconhece a oportunidade. Ninguém lamenta o preço de caminhar com Jesus. Hoje é como se fosse uma coisa extremamente difícil, que arruinaria a vida. Caminhar com Deus, esse negócio é meio esquisito. Se entregar tudo a Deus, Ele vai me fazer isto ou aquilo, pode ser que não dê muito certo. Você entra, você entrega a pérola maior. E isto não é motivo de tristeza, mas de alegria. O que recebemos de Deus é superior a todas as outras coisas. Ser discípulo é não ser perfeito. É possível ser um novato na fé, bastante inexperiente, e apesar disso ser um discípulo. É um processo. Muitos têm medo, pois confundem discipulado com perfeição. Como Armando disse, discipulado é seguir uma pessoa. Discipulado não é um programa, uma classe, um encontro. Não é linear e não é igual para todos. Eu não entro no discipulado porque eu me convido para participar. Jesus é quem me diz: segue-me. Segue-me. Discipulado sem Jesus pode ser a escolha de um caminho ideal, mas não é discipulado, conforme Bonhoeffer. Lucas 9, de 56 a 62, o primeiro homem do texto, Jesus oferece a si próprio para seguir a Jesus. Ele não foi chamado, e a resposta de Jesus para ele é que ele não sabe o que ele faz. Seguir Jesus é seguir quem escolheu a cruz, e ninguém escolhe isto por conta própria, não pode. O segundo homem do texto, Jesus o chama, mas a lei o prende. Ele quer enterrar seu pai, ele quer primeiro cumprir a lei e depois seguir Jesus, mas Jesus diz para ele que nada pode interpor-se entre ele e a pessoa chamada, nem algo muito sagrado como a lei. Ele se opõe à lei e ordena o discipulado. Já o terceiro homem compreende o discipulado como o primeiro, um projeto de vida autoescolhido, mas que ainda acha justo que imponha condições. Deixe-me primeiro, tarará. Quer segui-lo, mas quer impor condições. Quer fazê-lo do seu jeito, tornando o discipulado em algo humanamente acessível e compreensível. Ele entra em contradição, quer ser discípulo, mas no momento que o afirma, anula o discipulado. Não quero o que Jesus quer, e não quero o que Ele próprio quer. Quer na sua resposta expor a sua própria contradição. O que sabemos a respeito do conteúdo do discipulado? Jesus simplesmente disse: segue-me, vai andando atrás de mim. Eis tudo. Algo sem conteúdo. Você segue não para alcançar um objetivo, mas para seguir uma pessoa. Quem segue não é especial. Quem chama é que é especial e tem toda a importância. Somente Jesus, que nos ordena para que o sigamos, sabe onde o caminho vai chegar e onde o caminho nos conduz. O chamado ao discipulado é um comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus. Cristo chama e o discípulo segue. Graça e mandamento ao mesmo tempo. Discipulado também é obedecer, especialmente obedecer. No discipulado, o ser humano sai de sob o jugo duro das suas próprias leis e vontades e submete-se ao jugo suave de Cristo Jesus. Marcos 2,14, soa o chamado e imediatamente segue o ato obediente da pessoa que foi chamada. A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Ao chamado, segue-se a ação. Por quê? Porque quem chama é Jesus. Ele chama ao discipulado não como ensinador e exemplo, mas em sua qualidade de Cristo, Filho de Deus. Nenhum louvor cabe ao discípulo por sua ação decidida.
O valor repousa sobre quem chama. Não existe caminho para a fé, senão a obediência ao chamado de Cristo Jesus. É implícito que ser discípulo implica em fazer discípulos. Fazer discípulos é obedecer, é compreender que isto não acontece por acaso. Discipulado também é comunitário. É com Jesus e outros discípulos. A Trindade já coloca a base, não estão sozinhos. Se dá num contexto de relacionamentos. Por isso, no corpo de Cristo, é que acontece. E envolve dons. E é a prática desses dons. Por isso, tantos mandamentos recíprocos. O discipulado se dá no casamento. Se dá na paternidade, na maternidade, se dá na amizade. Jesus quebra especialmente nossa independência e nos leva à dependência dele e dos demais, de forma saudável essa dependência. O discipulado molda especialmente o caráter. É só ver o que Jesus diz no Sermão do Monte. O caráter é aquilo que os outros observam como característica de quem realmente eu sou. Qual tem sido as tuas características de discípulo? É fundamental ter o auxílio daqueles que estão na caminhada. Que assim como Paulo podem dizer, sejam meus imitadores, vamos caminhar comigo, assim como eu sou de Cristo Jesus. Não dá para viver discipulado isolado. Não dá para viver discipulado sem igreja. E as muitas instâncias de vivência na igreja. Eu quero chamar um discípulo, um irmão muito querido, que eu às vezes brinco com ele, eu digo, vamos cara, me segue, bora. Naquela coisa meio peripatética, como disse o Armando. Vem cá, amado. Vou deixar você mesmo se apresentar. Oi, eu sou Bezerra, um discípulo de Jesus, que luta com a depressão, baixa autoestima, complexo de inferioridade, ansiedade, pornografia, procrastinação, vivendo em vitória e celebrando um dia de cada vez. Desde a infância, sofro com um complexo de inferioridade, pois sempre achei que a opinião dos outros era melhor que a minha. Nunca contei a ninguém sobre este problema. Sofria muito calado. Cheguei à fase adulta com este complexo crescendo a cada dia. Sofria de ansiedade ao extremo, o que me impedia de tomar decisões diante das mais diversas situações da vida. Estava sempre preocupado com as situações do amanhã. Procurava agradar aos outros com o objetivo de ser aceito por eles, omitindo a minha opinião, minhas dores e meus sentimentos. Entreguei a vida a Jesus no ano de 2004, logo após uma série do Caminho da Restauração na Igreja Batista. Comecei a participar de alguns cursos oferecidos pela igreja e hoje percebo o quanto foram importantes para o meu crescimento. Lembro que o primeiro que fiz chamava-se Dia a Dia com Jesus. E realmente comecei a ver as coisas de uma outra forma, pois aprendi a colocar Jesus diante das coisas que ia fazer a cada dia. E tudo parecia se tornar mais fácil e prazeroso. Também com esses cursos aprendi a cuidar melhor da minha filha, que na época estava entrando na adolescência e precisava de um pai mais presente. Foi quando participei de um outro curso chamado Temos Adolescente, e agora? Com este, eu aprendi que o principal era colocar Jesus no centro do relacionamento, aceitar suas orientações e tudo daria certo. Quero dizer para vocês que realmente eu vivi a adolescência da minha filha de uma forma abençoada.
Logo no primeiro ano, comecei a participar de um pequeno grupo e com este, novas mudanças vieram, pois a cada reunião que eu participava, era encorajado a perseverar e a dar novos passos na minha caminhada espiritual. Foi no PG que aprendi a respeitar mais a minha esposa e a buscar a restauração do meu casamento. Ou melhor, casar verdadeiramente, pois éramos somente juntos. Mesmo com todas essas mudanças, após ter entregue a minha vida a Jesus, alguns anos insisti em resolver algumas coisas do meu jeito, ou seja, entreguei a vida, mas esqueci de entregar todas as minhas vontades. E isso me trouxe como saldo uma depressão que foi se acentuando a cada dia, e somente 3 anos após a conversão, ou seja, em junho de 2007, resolvi conhecer o que era o Celebrando a Restauração, pois estava muito mal. Percebi que não dava mais para continuar fazendo as minhas vontades, pois não tinha mais forças para lutar. Cheguei até a pensar em algumas vezes em suicídio. Foi quando comecei a fazer o caminho inverso. Saí da negação, reconheci que meu poder superior Jesus Cristo poderia me ajudar, entreguei as minhas vontades a Ele para que pudesse me alinhar. Ter encontrado um lugar seguro para falar das minhas falhas de caráter e não ser julgado me fez voltar ao programa e continuar me restaurando um dia de cada vez. Fui muito abençoado e hoje consigo expressar minhas ideias e ajudar outros companheiros que vivem lutas iguais ou maiores que as minhas, pois percebi que o meu problema não era o único. Um versículo bíblico que tenho procurado aplicar na minha vida é: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Viver um dia de cada vez tem feito toda a diferença no meu processo de restauração. Percebo hoje a ação de Deus mais claramente na minha vida. Ainda luto com a depressão, mas com a diferença. Tenho encontrado em Jesus a força para superar cada crise. Já consigo controlar a ansiedade e tenho alcançado a vitória na área da sexualidade. No Celebrando a Restauração, entendi que não estou sozinho com os meus problemas. Tenho Jesus e uma nova família com quem posso contar nas horas de dificuldades. Sou grato a Jesus por ter me proporcionado a oportunidade de conhecer este programa, que é uma grande ferramenta de Deus na minha vida. Deus tem me restaurado em todas as áreas. Passei a viver com honestidade no trabalho, onde eu já estava há mais de 20 anos. Deixei de esperar que a minha esposa mudasse, pois entendi que eu era quem precisava mudar. Resolvi a minha situação com o comércio, pois estava com o nome no Serasa e no SPC. Passei a celebrar um dia de cada vez, financeiramente falando. Durante o período em que passei pela depressão, deixei algumas conquistas para trás. E uma delas foi a faculdade, que abandonei por me sentir incapaz de acompanhar o ritmo dos colegas, por lutar com o complexo de inferioridade. Mas como eu já falei, Deus tem me restaurado a cada dia. E agora, em 2011, retornei à faculdade. Outra grande vitória que alcancei foi aceitar o desafio de fazer parte de um ministério na igreja em tempo integral. Confesso que ao receber a proposta, de início lutei muito com as minhas inseguranças, pois tinha muito medo de deixar um trabalho onde eu já estava há mais de 20 anos para assumir outro que aos olhos dos homens não me dava nenhuma segurança. Foi quando, mais uma vez, entendi que precisava
entregar por completo minha vontade nas mãos do meu poder superior, Jesus Cristo. Fiz a entrega e pedi a sua ajuda. Ele veio ao meu socorro e providenciou tudo do seu jeito. Saí do trabalho sem nenhuma restrição por parte dos empregadores, que, por sinal, me encorajaram muito para a nova missão. E hoje já estou há 6 meses no ministério celebrando a restauração, encarando a nova realidade não apenas como um trabalho, mas como mais um instrumento que Deus tem usado para me restaurar. Continuo firme na busca por me aproximar mais e mais de Jesus Cristo. Para isto, tenho perseverado em um pequeno grupo, onde sou abençoado e posso, de alguma forma, abençoar outros na caminhada. Continuo servindo na recepção da igreja aos domingos, facilito um grupo de apoio no Celebrando a Restauração para homens que lutam com a depressão. Tenho caminhado com um padrinho e muitos parceiros de prestação de contas. Também sou padrinho de 5 companheiros dentro da programação do CR. Facilito um grupo de passo e sempre tendo o cuidado de fazer tudo para glorificar o nome de Deus, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão e irmã que se dispuseram a me servir de alguma forma durante a minha restauração. Muitas vezes, tendo que renunciar de minutos preciosos de sua vida para dedicar-se à minha. Hoje, entendo perfeitamente que a melhor maneira de agradecer a Deus pelo que tenho recebido com muito amor é procurando dividir com outras pessoas, através do serviço, os benefícios que tenho encontrado nesta fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo. Por isso, para mim, servir é um ato de gratidão a Deus e quero estar sempre disposto a servi-lo, cuidando das pessoas que Ele trouxer para perto de mim. Deus escolheu as pessoas certas para fazer parte do meu processo de restauração. E com certeza me usará como Ele quiser para fazer parte da restauração de outras pessoas. Muito obrigado pelo silêncio de vocês. Amém. Valeu, Bezerra. Show de bola, camarada. Eu conheci a filha do Bezerra antes do Bezerra. A Sueli foi adolescente comigo na época da geração radical e tem sido uma caminhada muito linda. Eu vejo as muitas instâncias de restauração que a igreja tem oferecido a ele. Cada oportunidade que Deus dá de crescer na graça, o Bezerra tem se apropriado. Tem sido um presente tê-lo conosco já há 6 meses na equipe. Discipulado não está restrito ao ambiente eclesiástico. Tem um texto de Philip Yancey, um capítulo de um livro chamado A Igreja da Meia-Noite, que ele conta a história de um momento que ele teve de um amigo que o convidou para ir numa igreja. E ele chegou lá, era um grupo que se reunia, um grupo de alcoólatras anônimos à meia-noite, e Deus falou profundamente ao coração dele. Essa caminhada de restauração do CR, que eu disse que ia falar um pouco mais para vocês no final, eu quero resumir. Essa história dos 12 passos, de uma caminhada de restauração espiritual, como é que isso se dá? Se você vai estar aí com o teu grupo e tiver o privilégio, a oportunidade de estar conosco no seminário do CR, já fez, nós vamos destrinchar isso um pouco mais contigo. Mas eu entendo que é muito aquela questão do crescendo em Cristo, estar cada vez mais perto de Cristo e estar centrado na pessoa de Jesus. Quando eu pego os 12 passos e pego a caminhada espiritual de restauração, o que eles representam é algo muito, muito interessante. Então eu vou viajar com vocês bem rapidamente por todos eles, para você poder compreender um pouco mais. Primeiro passo, saindo da negação, significa, reconheço que sou pecador, minha vida está fora de controle, e eu preciso fazer com que as coisas se encaixem novamente. Então reconheço que estou mal e preciso
de Deus. No segundo passo, eu reconheço que Deus existe. E que só Ele pode me trazer sanidade, me fazer voltar para o trilho. No terceiro passo, eu entrego minha vida e minhas vontades aos cuidados de Deus. Quarto e quinto passos. No quarto, eu faço meu inventário moral, honesto, destemido, escrevo minha vida toda. E no quinto, eu confesso para Deus, confesso para uma outra pessoa e também para mim mesmo. Sexto e sétimo passo são passos de mudança de caráter. Todos nós precisamos tratar, lidar com os nossos defeitos de caráter. Oitavo e nono passo são passos de perdão e reparações. A caminhada cristã é feita no seu dia a dia de pedido de perdão e também de estender perdão para quem te machuca no seu dia a dia. Décimo primeiro são passos de manutenção da caminhada espiritual. É um processo contínuo de crescimento. Eu preciso depender de Deus continuamente. 11º passo, cultivar disciplinas espirituais. Através da leitura da palavra, através da oração, do jejum, da solitude, continuar meu processo de restauração. E o 12º passo, fazer discípulos. É um mendigo indicando a um outro mendigo onde encontrar o pão. É um mendigo ensinando um outro mendigo onde tem comida. É repartindo e permitindo que Deus use sua própria dor, sua história, aquilo que você é e aquilo que Deus tem feito, para que outros venham a conhecer Jesus e seguir a Jesus e se tornarem discípulos de Jesus, como você também é. Quero orar com você. E abençoar tua vida. E encorajar você a se dispor cada dia mais, nas mãos do Senhor, como você já tem feito. O fato de estar nesse encontro declara exatamente isso. Mas eu sei e você sabe, a caminhada cristã não é fácil. O contexto onde estamos inseridos nem sempre é tão simples assim. Nossa própria vida, há muita luta, muita frustração. Muitas perguntas são feitas. Nossa fé muitas vezes se torna pequenininha diante de certas coisas. É uma verdade. E a minha oração é que Deus inunde o teu coração com a presença dEle. E Jesus renove tuas forças. E saia daqui com alegria de seguir a Jesus, de que é o melhor que existe. Não tem nada nesse mundo que se compara ao fato de seguir a Jesus. E de ser instrumento de Deus para a implantação do reino dele aqui na terra. Pai, muito, muito obrigado por esse tempo gostoso, por esse desenho maravilhoso que o Senhor tem nos dado, tantas histórias, a tua igreja sendo desenhada pela pessoa do teu Espírito Santo, de geração em geração fazendo discípulos, caminhando, chorando muitas vezes, um carregando o outro no colo, sendo suporte, dando o ombro, limpando as feridas. Ah, Deus, é o teu reino sendo implementado aqui na terra. É a tua igreja sendo preparada pelo noivo, é a tua noiva sendo desafiada a cada dia a ir, a expandir, a não ter medo, porque as portas do inferno não prevalecerão. E o diabo já está derrotado.
A morte, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. O teu projeto é sem igual, Deus. Que tremendo! É relembrar a nossa história, de onde o Senhor nos tirou, pessoas que foram usadas para falar ao nosso coração, para trazer a mensagem de esperança, de amor, de fé. E temos o privilégio que o Senhor nos dá de continuar seguindo o Senhor, vivendo o teu reino e proclamando a tua graça. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. O Senhor ainda tem muito a fazer e a falar ao nosso coração. Abre nossa mente, nosso entendimento, nosso coração. Abre, Senhor, abre, para aquilo que teu Espírito Santo tem a nos falar. Lá no cafezinho, lá no bate-papo, no encontrar com um amigo, lá no racha, na pelada, no baba, no futebol, qualquer que seja o canto, Senhor, fala conosco, instrui-nos, ensina-nos. Queremos declarar que o Senhor tem toda a liberdade de falar ao nosso coração e à nossa mente. Essa, Deus, é a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Mensagens como essa não marcaram somente o tempo, marcaram muitas vidas, inclusive a minha, e certamente você lembra de uma pregação em particular, um dia que foi marcante na sua vida. Então fala para nós o que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso, hein? Porque se você tiver aquela mensagem que marcou a sua vida, você pode também mandar para nós aquele vídeo lindão de até 2 minutos, comentando um pouco por que essa mensagem foi tão marcante para você. Assim como rolou nesse vídeo aqui no início da nossa programação de hoje. Procura um lugar assim bem legal, bonito, com uma boa iluminação, deixa o teu celular na horizontal, exatamente como está esse aqui, e envia para o nosso IBC Zap. O número é esse que está na sua tela, 3444-3601. Até o próximo IBC Compartilhe, que pode ser o seu, hein?